O que significa fé? Qual é o seu sentido em hebraico e como ela nos ajuda a passar momentos difíceis? É sobre isso que eu vou falar com vocês aqui hoje. Então fique comigo aí até o final. Shalom Aleichem pessoal, Israel aqui com vocês. E mais uma vez aqui na porção semanal de leitura. Essa porção se chama Beshalach. Se você quiser acompanhar o texto aí comigo, vamos ler junto aqui em Êxodo, capítulo 13, versículo 17, até o capítulo 17, versículo 16. Essa é a porção. E por que ela se chama Beshalach? Porque ela começa logo assim, olha só. Vayehi Beshalach par'o et ha'am. Então a gente vê a palavra Beshalach. E agora a gente vai destrinchar um pouco essa palavra, tá? Vayehi Beshalach par'o et ha'am, velo nacham Elohim derech eretz plishtim, ki karov hu, ki amar Elohim, pen inachem ha'am, bereotam milchama, veshavu mitzrayma. Vamos ler em português agora. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Quando o faraó deixou o povo ir, aqui traduz como deixou o povo ir, e literalmente é ao enviar. Beshalach significa ao enviar, e agora a gente vai falar sobre isso. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, porque disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar ao Egito. Então, uma das explicações de por que usa a palavra Beshalach, Faraó. Por quê? Será que Faraó tem autoridade suficiente para enviar o povo? É ele que envia ou deixa de enviar? Por que usa essa expressão se referindo a Faraó? Porque Faraó enviou o povo. E um dos comentários diz: as pragas foram tão fortes, como a gente falou nas porções anteriores, os 10 golpes, né, ou consideradas as 10 pragas do Egito, foram tão fortes, e a última delas, a pior de todas, que foi a morte aos primogênitos, que Faraó não só deixou o povo ir, como também enviou, porque essas foram as palavras da Torá, quando ele diz: vai, por favor, vão embora por fim daqui e façam tefilá por mim, orem por mim, assim ele falou. Mas agora aqui, nessa porção, a gente vai ver que, de novo e pela última vez, Deus endureceu ou fortaleceu, aqui diz Irzakti, fortaleci o coração de Faraó para que ele simplesmente corra atrás de vocês, porque por última vez Deus vai operar aquele grande milagre e vai afundar Faraó no mar, onde os filhos de Israel atravessaram em seco. Então, quando os filhos de Israel souberam que os egípcios estavam atrás deles pela última vez, eles ficaram com medo. E por que eu quero destacar essa palavra aqui, medo? Porque, gente, ela é o antagônico da fé. E a gente vai falar sobre fé agora. Então, já no capítulo 14, versículo 10, diz que os filhos de Israel ficaram com muito medo quando eles souberam que os egípcios vinham atrás deles. Então, os filhos de Israel reclamaram a Moisés dizendo: não tinha sepultura suficiente no Egito? Você quer que a gente morra aqui nesse deserto? O que está falando alto aqui? O componente do medo. Então, o componente da fé, que é o que a gente falou na porção anterior, que eles vão ter que aprender nesse período. E Hashem não enviou eles pelo caminho dos filisteus, porque já sabia que se eles chegassem lá, e os filisteus eram agressivos, como a gente sabe, ao ver a guerra, eles voltariam à escravidão, como eles mesmos estão falando aqui. É melhor a escravidão do que isso. Porque, gente, a fé faz com que nós enxerguemos algo que não é visível a olho nu. Tá? A fé nos proporciona isso. A fé nos faz enxergar com outra ótica. Ela nos faz ver com olhos espirituais. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Agora eu quero que você comente como você define a fé. Porque muita gente popularmente, numa conversa do senso comum, diz assim: qual é a sua fé? Né? Pergunta como sendo sinônimo de crença. Né? E crença é uma expressão cultural. Né? Alguém exerce certa crença ou acredita em certa coisa, ou certos ritos ou certas cerimônias. Mas eu quero que você comente como você define a fé e como você entende a fé.
Comente aí, deixa nos comentários, porque isso é importante para a gente fomentar a interação entre nós aqui também. E eu já vou comentar a palavra fé em hebraico, emuná. A palavra em hebraico é emuná. E essa raiz é muito interessante. Essa raiz, deixa eu pegar minha caneta aqui. O radical da palavra emuná, o radical da palavra em hebraico, geralmente ela é formada por 3 ou 4 letras. E nesse caso, o radical da palavra emuná é com a letra Aleph, Mem e Nun. É do mesmo radical da palavra Amém. Quem não conhece a palavra Amém? Ela é uma palavra mundialmente conhecida. Amém é do mesmo radical de emuná, de fé. E tem outras palavras também que são do mesmo radical. A palavra ne'eman, que é fiel, a palavra leha'amin, que é confiar. Quando eu falo ani ma'amin, quando eu falo que eu creio, eu posso ani ma'amin be'elohim, eu creio em Deus, mas também posso me referir a acreditar em uma pessoa. Não, ani ma'amin bo, eu acredito nele. Então, a fé, ela tem a ver com acreditar, e tem outra palavra também, ne'emanut, que é ser fiel. Eu gosto de anotar aqui para poder organizar o pensamento. Ne'emanut é fidelidade. A palavra emuná, ela está totalmente conectada com a fidelidade. Fidelidade é ser fiel. E havia o mar adiante deles, e agora a gente vai falar sobre a abertura do mar. Sobreveio sobre eles o medo, mas eles não estavam olhando o que aconteceria depois, porque se eles entendessem toda a promessa e o caminho que eles percorreriam nesse tempo no deserto, nessa jornada no deserto, eles não deixariam que o medo tomasse conta. Mas o medo tomou conta porque eles não olharam além. Então a fé nos habilita a olhar além, e a fé nos habilita a confiar. Por isso que a palavra fé e a confiança são interligadas e são do mesmo radical. Quando eu digo amém, eu estou dizendo que eu confio, eu estou dizendo que eu creio, ou estou dizendo que Hashem cumpre suas promessas. Eu comentei com vocês um outro vídeo sobre um acróstico que era a palavra Shaddai, e a palavra amém também é um acróstico e também pode ser entendido dessa maneira. São 3 letras que formam 3 palavras. Aleph, Mem e Nun. El Melech Ne'eman. El com Aleph, Melech com Mem e Ne'eman com Nun. El Melech Ne'eman significa Deus, meu rei, é fiel. Deus, meu rei, é fiel. Então, quando eu digo amém, eu estou dizendo essa frase inteira. Deus, meu rei, é fiel. E se ele é fiel, ele vai cumprir o que ele falou. E se eu estou firmado no que ele falou, não importa tanto a circunstância a qual eu estou vivendo. Por isso, quando eu vivo exercendo a fé, ela me habilita a que esse medo, quando venha, eu possa ignorá-lo, ou possa pelo menos amenizá-lo. Porque pela fé eu vejo o que ainda não aconteceu, que são o quê? As promessas. E agora a gente vai passar para esse cântico, e eu faço questão de ler todo esse cântico, porque ele fala sobre a vitória da passagem pelo Mar Vermelho. Assim diz o cântico de Moisés, já no capítulo 15, Êxodo 15, versículo 1. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Porque Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os cavalos de Faraó e o seu exército. E os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra.
A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. As águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas. Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbaram. Dos poderosos de Moabe se apodera o terror. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre, porque os cavalos de Faraó com seus carros de guerra e com seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé, enxuto, no meio do mar. Este é o cântico da expressão da vitória. E por que eu fiz questão de ler esse cântico aqui? Porque ele é o testemunho fiel de pessoas que passaram por esse processo, que viu e presenciou isso. E isso é o que a gente tem na Agadá de Pessach, que é esse conto de Pessach. Agadá significa o relato de Pessach, que todos os anos se lê, quando, desde essa época até os dias de hoje, se confirma todos os fatos que aconteceram aqui. Então esses são testemunhas. Eles viram e passaram para os seus filhos, os seus filhos passaram para os netos e assim por diante, até chegar à geração de hoje. Por que Pessach, e aí eu falava na outra porção, que Pessach não tem a ver com a Páscoa cristã? Porque Pessach, olha a importância de relatar o que aconteceu. Pessach fala de uma libertação da escravidão do Egito e de todos os milagres e maravilhas que Hashem operou lá. Então, o ato de relatar em Pessach os milagres que aconteceram aqui é o que mantém viva essa experiência, é o que mantém vivo o testemunho. E também, gente, é muito interessante que essa foi a geração que mais viu operação de milagres, que mais viram milagres acontecerem, e foi a geração que infelizmente ela pereceu durante todos esses anos no deserto, durante esses 40 anos de jornada pelo deserto. Mas ali não havia água para o povo beber, então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. E Moisés questionou a eles: por que vocês estão discutindo comigo? Então esse episódio, essa murmuração, essa discussão gerou o nome desse lugar, que foi Meribá. Meribá significa contenda, disputa, briga. E aí está esse outro elemento, que na falta da fé vem a murmuração, vem a reclamação. Então o contrário disso é a confiança, o contrário disso é ver além, e também tem outra coisa muito importante: o agradecimento. Com agradecimento, a gente consegue chegar longe. Com a murmuração, a gente não dura muito tempo. Infelizmente, essa foi a geração que mais viu milagres acontecer. No entanto, os milagres não geraram a fé suficiente para que eles chegassem ao final da jornada dos 40 anos. Toda essa geração foi a que ficou, e somente a nova geração foi aquela que vai ser introduzida na Terra.
O Cântico de Moisés que nós lemos aqui, ele tem uma linguagem que não se prende nem ao passado e nem ao futuro. Ele fala de todos os tempos, ele fala do que está acontecendo naquele momento, do que já aconteceu, do grande livramento que já aconteceu e também de coisas futuras. Ele os introduzirás na tua terra. Yam Israel, o povo de Israel, foi o terror para as nações, quando eles estão chegando para conquistar o espaço dado por Deus à terra da sua herança. Ele é um cântico de fé e nós vemos nele olhos para o que vai acontecer ainda, olhos que apontam para o futuro, porque a fé me ajuda dessa maneira, quando eu tenho um objetivo. E qual o objetivo aqui? A terra da herança. Ele os plantarás na sua terra. E só uma pequena pausa aqui. Essa foi a semana de Tu B'Shvat, que é o Ano Novo das Árvores. Tu B'Shvat se celebra o Ano Novo das Árvores. Então nós estamos passando por um novo período aqui em Israel. É um dos 3 anos novos que a gente tem. E a gente compara o ser humano com uma árvore, porque a própria Torá diz que Adam o Etz Hasadeh, porque o homem é como uma árvore do campo. E aqui nesse cântico diz, eles serão plantados e Hashem os introduzirás na sua terra. Esse cântico é uma expressão da vitória e uma expressão de fé. A fé que agradece, a fé que não murmura e a fé que vê além das circunstâncias atuais. Porque a falta de comida, de provisão, de água, de elementos básicos da nossa vida, ela só pode ser passada, todas as adversidades que a gente vai enfrentar também, muitas vezes estando em um ambiente que é um ambiente tóxico para nós. Eu só posso suportar esse momento se meus olhos estiverem vendo além do momento atual. Se meus olhos da fé conseguem ver além, conseguem ver o objetivo. Então eu só passo esse processo de deserto, que é o processo que a Israel está passando aqui. Eu só sobrevivo a esse processo quando eu vejo com olhos da fé. Essa foi a porção de hoje. Besorot Tovot, Leitraot, boas notícias e até logo. Te vejo aqui no próximo vídeo.